Bom, e a gente segue nesse assunto sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar agora com o deputado federal, o tenente-coronel Zuco. É hora de entrevista em Oeste Sem Filtro. Deputado, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Obrigada pela entrevista. Agradeço a oportunidade de falar com vocês. Estava escutando até agora e, olha, não serei eu que vou acrescentar muito. Parabéns pela análise, uma análise realmente muito verdadeira do que está acontecendo no nosso estado. Deputado, eu quero aproveitar o gancho, falávamos agora sobre a escolha de Paulo Pimenta, que foi nomeado aí como ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Gostaria da sua avaliação a respeito. Olha, é muito triste. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o programa e parabenizar todos os brasileiros pela caridade, pelo amor para com o meu estado. Fazem 15 dias que eu fiquei o tempo todo e só estou em Brasília, até me sentindo mal, porque eu tenho que pautar algumas questões legislativas aqui sobre o nosso Rio Grande do Sul. Mas estamos recebendo muito carinho, muita doação, muita ajuda, como muito bem falou o Silvio Navarro, da sociedade civil organizada. Desde o primeiro dia, quando participamos ativamente dos resgates de vidas, resgate de animais, e agora, numa segunda fase, com as doações de alimentos, cobertores, colchões. Está fazendo frio no Rio Grande do Sul e a chuva não para. Temos aí alguns espaços de bom tempo, mas os níveis dos rios continuam altíssimos. Eu saí hoje 2h30 da madrugada para poder pegar um voo só em Florianópolis, porque não tinha outros aeroportos próximos, e acabei verificando mais uma vez que os níveis dos rios ainda estão muito altos. Sobre essa triste análise que eu tenho, sinceramente, me noja falar de um governo federal e também de um governo estadual que estão em pré-campanha. Eles claramente estão subindo um palanque como um pré-candidato da esquerda, um pré-candidato tucano, inclusive no caso do estado, colocando o vice-governador numa pauta de projeção pomposa, como se precisássemos disso. Estão claramente disputando um espaço político que não é momento. Hoje, a infeliz declaração do governador dizendo que tinha informações climáticas, tinha relatórios climáticos, mas a sua pauta era importante a questão fiscal. E eu faço uma provocação, porque até mesmo nós vamos fazer uma investigação muito responsável do que foi investido depois daquela catástrofe que ceifou 54 vidas ano passado. Nem um ano depois, nós não tivemos grandes avanços na área de prevenção. Não falta legislação. Eu mesmo sou relator de um projeto sancionado pelo governo federal que trata de planos de contingência, de análise de risco, mas isso chega de papel. Nós precisamos de prática. E é o que, sim, como muito bem comentou, é o povo pelo povo. Todo mundo arregaçando a manga. Nós temos dezenas, centenas de iniciativas, de instituições, de entidades, de igrejas, de pessoas que estão na rua ajudando, seja na confecção de alimento, na arrecadação de doação, porque nós temos mais de 70 mil desabrigados, como tu já comentou, 157 óbitos e quase 90 desaparecidos. Estive em Eldorado, por exemplo, numa cidade que 95% ficou submersa. Passava com barco, com jet ski, batendo no telhado das casas ou no topo de um caminhão. E a gente vê um governo federal fazer uma manobra politiqueira para intervir. O mesmo deputado federal, e agora ministro, que criticou a intervenção na última gestão no Rio de Janeiro, lembrando que lá no Rio foi a pedido do governador, mas o governador do Rio Grande do Sul não pediu que o governo federal criasse mais um ministério. E, como
forma de resposta, o governo estadual cria uma secretaria. Essa disputa politiqueira magoa todos os gaúchos. Eu que estive desde o início e consegui colocar nas minhas redes sociais e passando para o Brasil poder ver, e agradeço as doações que recebemos. Graças a Deus, estamos tendo água, cobertor, colchões, alimentos, roupas a contento. Mas eu lembro que não serão dias ou semanas ou meses, serão anos para que a gente reerga o nosso estado. O Rio Grande do Sul ficou muito machucado com esses desastres. Rodovias estragadas, pontes que caíram, cidades inteiras que foram destruídas. E a gente não precisava, nesse momento, de palanques do PT gritando Lula, ou de fazendo fotinho com o ministro para já lançando uma pré-campanha, ou um governador que no início, e até se retratou falando que não era necessário, ou que tínhamos que ter cuidado com as doações. Gente, é muita incompetência e irresponsabilidade num período tão triste. E sim, o povo está dando um banho de união, de caridade, de organização, de entendimento de que a gente precisa se reerguer. Participo de vários grupos de iniciativa privada, onde eles estão preocupados na construção de casas, numa prevenção que não existiu depois de um problema do ano passado. Então, para mim, eu vejo com muita tristeza essa disputa eleitoral que está acontecendo no meu estado. Deputado, vou incluir aqui meus parceiros nesta entrevista. Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Bom, primeiro o nosso abraço, mais um abraço apertado em todos vocês, gaúchos, ao Rio Grande do Sul, a nossa solidariedade. Deputado, bom, são duas perguntas. A primeira é uma pergunta muito direta. Como vocês estão? Como o povo gaúcho está depois, né, daqueles primeiros dias ali de absoluto sufoco, a morte na frente de todos? Agora, em alguns lugares, a água já começa a baixar. Como que o povo gaúcho está? E a segunda pergunta, deputado, já existe uma manifestação muito grande de grupos da sociedade civil, do capital privado, já querendo reconstruir o Rio Grande do Sul. O que fazer diante da burocracia estatal, seja ela do governo estadual ou também do federal, que venha a querer impedir essas manifestações de reconstrução entre a sociedade civil, de grupos entre a sociedade civil, dessa união da sociedade civil com o capital privado? Ana Paula, a sua colocação é muito propícia e inteligente. Primeiro, como estão os gaúchos? Olha, nós estamos entristecidos porque muitas famílias perderam tudo. Perderam seus entes queridos, perderam sua memória, perderam suas casas, perderam seus móveis, vão ter que iniciar do zero. Muitas cidades perderam suas escolas, seus hospitais, perderam um olhar no fim do túnel, mas ao mesmo tempo, como eu disse anteriormente, ainda não caiu a ficha de muita gente. E nesse momento, cresce de importância o carinho que estamos recebendo, de doações, de mensagens positivas, de iniciativas das mais diversas. Um dos motivos de eu estar aqui também é uma reunião que está marcada amanhã com o embaixador do Japão, para trabalhar o que esses governos não estão fazendo, que é sim uma análise de risco, trabalhar a tecnologia, a expertise de quem já sofreu. Nós não precisamos agora novamente construir casas nos mesmos locais que tiveram a enchente há 9 meses atrás. Com a Itália, com a Alemanha, que são os nossos colonizadores, que estão querendo ajudar. Tenho essas reuniões também com os embaixadores. Nós temos a ajuda do meu grande amigo de 30 anos, Tarcísio, que não mediu esforços com aeronaves, com equipe de resgate, com a Sabesp mandando as suas bombas.
mas precisamos sim de muito planejamento, de muita tecnicidade. Não podemos mais errar. Nós não podemos mais errar, não podemos mais perder uma vida por irresponsabilidade. Eu não quero pautar este momento a não ser realmente em reerguer o meu Estado. Mas eu fico triste quando eu vejo esses movimentos que envolvem interesses políticos. Respondendo objetivamente, a iniciativa privada está atuando. Nós temos reuniões com vários empresários, com advogados, com médicos, nas mais diversas áreas, com iniciativas que estão sendo muito positivas. Eu estava ligando agora mesmo para o Banco de Alimentos, organizando carretas, e temos iniciativa, inclusive numa reunião que eu fiz agora com o presidente Bolsonaro, vamos fazer um grande número de viagens em cidades Brasil afora para arrecadar, porque, como eu disse anteriormente, esse problema que estamos vivenciando vai demorar muito tempo. Nós temos água, sim, hoje temos um alimento, mas nós vamos precisar de meses, quiçá anos, pessoas que não têm para onde ir. Eu acredito que a iniciativa privada vai fazer o seu papel de forma brilhante, está fazendo, e eu peço mais uma vez que a imprensa fiscalize, que verifique todas as ações da esfera municipal, da esfera estadual, da esfera federal. Inclusive, a minha bandeira é que escutem mais os prefeitos. Prefeito de Casca, de Roca Salles, de Mussum, de Eldorado, de Guaíba, das cidades que foram destruídas. Esses gestores é que precisam ter protagonismo. Nós precisamos mandar o máximo de recurso na ponta da linha, sair da burocracia. É inadmissível um decreto que entregue R$100 mil até 50 mil pessoas. De 50 a 100 mil, R$200 mil. Acima de 100 mil, R$300 mil. Isso não dá para nada. Ah, mas é o início. Mas é o início que tu tem que ter plano de trabalho, tu tem que se envolver na burocracia. Não é possível que a gente não aprenda que neste momento, que nesse tipo de catástrofe, tudo tem que mudar. Se tu conversar, se vocês entrevistarem um prefeito, vocês vão ver da dificuldade para se operacionalizar um recurso. Recursos que aparecem na tela, mas que eles não conseguem gastar. Então é um momento de união, é um momento de valorizar as comunidades, valorizar as prefeituras e realmente buscar o mais rápido possível a união de esforços para reerguer o nosso Estado. Deputado, quem faz a pergunta agora é Fabiana Barroso. Boa noite, deputado. Prazer em revê-lo novamente, mesmo nessas circunstâncias tão ruins. Eu acabo de ver duas notícias que eu me preocupo. Eu gostaria de saber do senhor, que é realmente aí da região, e pode nos passar um feedback até para poder saber como que a gente, como cidadão, pode reagir. A primeira delas é que o vice-presidente Geraldo Alckmin teria dito aí que vai zerar as alíquotas de importação de 3 tipos de arroz. E eu fico com a impressão que isso prejudica muito mais os produtores de arroz aí do Rio Grande do Sul, mas o senhor pode nos explicar, e causa transtorno e preocupação. E por que não tira, então, toda a burocracia dos próprios produtores de arroz, né, do Sul, ou tantos outros produtores de outras coisas que o Rio Grande do Sul faz? Por que essa preocupação tão grande aí em relação à importação? Então, eu gostaria que o senhor me falasse em relação a esse pessoal, né? Como que está a produção do arroz e de outras coisas. E a segunda é que a gente vê uma preocupação muito forte aí da mídia, né? Tentando pautar as eleições municipais. E pelo que eu tenho visto, assim como o senhor está falando, as prefeituras não têm nem mesmo condição nem de pensar a respeito disso, porque não tem muitos lugares não tem nem a prefeitura de pé. Então, como que também está essa percepção do gaúcho em relação a eleições municipais? Olha, sobre a pauta do arroz, tu foi pontual e assertiva. É desnecessário. Se vocês ligarem hoje para o presidente da Farsul, Federação da Agricultura do Sul, Gedeão Pereira, ele está indignado. Nós temos que valorizar o nosso arroz. Nós temos arroz. Importar arroz, neste momento, enfraquecer ainda mais os nossos produtores. Se vocês perguntarem para os produtores de arroz, eles têm esse alimento a nos oferecer. Até mesmo
a trazer de outros estados, não necessitando do Mercosul, trazer de fora. Eu pergunto, onde é que está o arroz do MST? Já que eles produziam, e o que eu sempre falei, que não dura 10 horas de consumo no estado. Ou melhor, 10 horas de consumo num dia. E é infelizmente ações sem uma análise criteriosa, sem olhar na ponta da linha, de forma técnica. Liga, pega o telefone, liga e pergunta, produtores de arroz, vocês têm condições de entregar esse alimento para o Rio Grande do Sul? Eles teriam a resposta assertiva. O próprio presidente da Farsul, Gedeão Pereira, afirmou, é um erro do governo federal. Enfim, mais uma vez, uma ação que eu não entendo qual é o motivo ou qual a intenção. E no tocante às eleições, eu confesso para vocês, como gaúcho e como aquele que cheguei agora do Rio Grande do Sul, eu vejo dezenas de cidades ainda submersas, cidades que vão demorar muito tempo para se reestruturar. Eu não consigo imaginar que essas cidades tenham qualquer tipo de condição de uma eleição. Eu não consigo. Se vão empurrar mais para frente, se vai passar para o ano que vem, hoje o meu posicionamento é que não tem condições de fazer eleição em Eldorado, por exemplo, em Mussum, em Roca Salles, que são municípios do meu estado. Os prefeitos estão recém colocando remédio nas suas feridas, recém verificando o que eles perderam e o que eles vão ter de recurso para se reerguer. E nós estamos falando numa eleição daqui a 6 meses ou menos. Então é preocupante. Infelizmente, muitos decisores não estão interessados em ir lá no estado e verificar a real situação. Olhem as redes sociais. Olhem as redes sociais dos parlamentares gaúchos, da imprensa. Vocês mesmos estão colocando aqui no ar agora. Como é que essa cidade, que está aí na imagem, tem condições de fazer uma eleição sem recurso, sem planejamento? Perguntem aos prefeitos. Nós temos cidades que ficaram, como eu disse anteriormente, 90% submersa. Enfim, é triste, mas é um cenário que a gente tem que superar, e eu estou pautando, estou focando, mais uma vez, em agradecer todos os movimentos positivos que estamos recebendo, todo o carinho, toda a doação, todo o entendimento da sociedade. Estamos recebendo doações da iniciativa privada dos 27 estados da federação. Todo dia chega carreta de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Espírito Santo, enfim, todos os estados estão ajudando. Mas é preciso que o governo federal, que o governo estadual respeitem os prefeitos, conversem com os seus prefeitos e vejam se eles têm condições. Nós não podemos ficar errando novamente. Bom, nós conversamos com o deputado federal Tenente Coronel Zuco. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Leve nosso abraço, nossa solidariedade ao povo gaúcho. Bom trabalho para o senhor. Até uma próxima. Agradeço a oportunidade e parabéns pelo programa. Eu vejo que vocês realmente estão mostrando os fatos, não preocupados em esconder este movimento, infelizmente, politiqueiro, que assola ainda mais o nosso estado. Tantas pessoas perdendo vidas, pessoas desabrigadas, inclusive, infelizmente, também com saques, com violência, e além de tudo isso, temos que ficar falando sobre política num momento tão triste. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada.